Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, que criou toda a humanidade, todas as coisas, que controla todo o universo, o Senhor é merecedor de toda a glória e louvor, toda adoração por toda a eternidade. Enquanto nós vivíamos no meio do pecado, através da Igreja, corpo de Cristo, já foi planejado desde o princípio. Nós fomos chamados. Através do sangue precioso, nossos pecados foram lavados para sempre. E sem nenhum valor a ser pago a partir de nós, por todo o Evangelho, nós fomos justificados e nascemos como seus filhos. Dentro da graça, dentro da Igreja, corpo de Cristo, que a cada momento nós possamos receber esse crescimento para que nós possamos viver conforme a santa vontade do Senhor Deus, para que possamos viver como seus povos leais. Que através da sua graça o Senhor possa continuamente nos conduzir. O ano de 2024 já está na segunda semana, Senhor Deus. No início do ano, tudo que nós planejamos, desejamos, durante um ano que se passou, todo o tempo que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos fazer o nosso máximo, que nós possamos fazer todo o possível, e o Senhor possa nos ajudar, nos proteger e conduzir. Senhor, realmente existem muitos espíritos ao nosso redor. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos encontrar com esses espíritos, e seja o tempo oportuno ou não, que nós possamos, como sacerdotes do seu Evangelho, possamos trabalhar de forma leal. Que o Senhor assim possa nos ajudar. Pelo mundo inteiro, muitos missionários que estão pregando a sua palavra, muitos irmãos e irmãs, onde quer que o Senhor esteja, que nós possamos manifestar o seu trabalho, para que todos os dias nós possamos fazer a sua obra. Nesse último tempo do Senhor, o Senhor nos chamou para sermos os servos do seu trabalho. O Senhor nos deu a maior missão da face da terra. Que o Senhor Deus possa nos utilizar de forma preciosa. E o Senhor possa permitir para que nós possamos provar da sua graça, para que todos os dias possamos fazer o seu trabalho. Nesse tempo de hoje também, o Espírito Santo possa nos preencher através do seu dom e através da sua palavra. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, e nós todos possamos nos tornar aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 있습니다.
Agradeço pelo louvor. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9, eu irei ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, o pastor Lee, desde a segunda-feira passada até hoje, ele está realizando a palavra do seminário, pregando na igreja de Gwangju. Quando a palavra do seminário de Gwangju. Então eu vim substituir o pastor Lee hoje. Então, toda semana nós provamos da comida abundante, gostosa, essa graça. Mas hoje, já que não é o pastor Lee, sou eu. Então eu peço perdão, porque era necessário o pastor estar aqui para pregar a palavra. Mas os irmãos, os santos de Gwangju seguraram para que ele não pudesse voltar. É por isso que ele ficou na igreja de Gwangju e eu vim para cá. Então é uma grande honra para mim estar com vocês. É imenso prazer. Então, no retiro de inverno, eu estava aqui para pregar a palavra, mas esse ano, em especial, parece que eu estou me encontrando com vocês várias vezes. Através do retiro de inverno, então nós nos vestimos dessa palavra do Senhor Deus, nós nos armamos. Então agora também, como cristãos que receberam a salvação, nós estamos manifestando esse aroma do cristão. Todos os dias nós estamos vivendo diante do Senhor e com certeza vocês devem viver obedecendo diante do Senhor. Mas para esse novo ano que nós estamos, com certeza vocês possuem uma determinação dentro do coração de vocês. Já estamos no dia 14 de janeiro, já passou 2 semanas, e no mundo existe uma palavra que as pessoas usam bastante, 3 dias de determinação. Então, 3 dias de determinação quer dizer que você tem uma determinação por 3 dias, e depois seu coração amolece, e pode ser que você comece a amar e servir o Senhor como se fosse o ano passado. Mas essa palavra 3 dias de determinação, eu tenho um segredo de como poder pular, passar por cima. É todos os dias determinar novamente. E é por isso que no início do ano, precisamos nos amar da palavra do Senhor Deus. Tudo que nós planejamos dentro de nós não devemos esquecer. Então nós precisamos viver pensando, esse dia é o último dia da minha vida. Então realmente o cristão precisa viver pensando dentro do coração, realmente porque não deve desperdiçar o seu tempo para as coisas deste mundo, não deve perder a sua atenção para as coisas deste mundo, porque são as tentações do diabo deste mundo. Então é por isso que você precisa vencer todos os dias realmente contra a tentação do diabo, e eu espero que possamos nos tornar em pessoas que possam carregar essa cruz do Senhor. Então essa palavra de hoje do 1 Pedro, capítulo 2, realmente nós somos sacerdotes reais. Então, para o sacerdote, existem tarefas, papéis. Então, o Senhor, Ele nos salvou para que nós fôssemos geração eleita, nós tivéssemos
adquirido uma identidade. Quer dizer que nós somos sacerdotes que são como reis, que são sacerdotes reais. Então, quando nós pensamos nisso, então tem momentos que nós podemos pensar que isso é somente um estado, uma identidade dita na Bíblia, mas isso é algo surpreendente. Então, o maior rei, realmente do Antigo Testamento, nós temos o rei Davi. Até no Novo Testamento, ele é avaliado como o rei Davi, realmente grandioso, realmente na fé, mas mesmo ele sendo rei, ele não era sacerdote. E nós temos Samuel. Samuel, ele era perfeito, não havia imperfeições diante do povo. Não havia nenhuma pessoa no mundo que podia dizer, Samuel errou nisso e aquilo. Samuel, ele era um verdadeiro, grandioso sacerdote. Mas ele não era um sacerdote a ponto de se tornar rei. Então, mas se nós olharmos dentre os grandes reis de Israel, havia um homem que se tornou grande rei, mas ele queria se tornar sacerdote também. Isso é o quê? É uma cobiça. Quem é essa pessoa? Então, o rei Uzias. O rei Uzias, ele entrou no santuário e ele foi e queria ofertar diante do Senhor Deus. E ele foi e acendeu um incenso diante do Senhor Deus que somente os sacerdotes podiam fazer. E assim, o rei Uzias, ele pegou a hanseníase, que nós conhecemos como lepra na Bíblia, e ele viveu a vida toda preso no palácio. O seu filho se tornou rei. Então esse Uzias que viveu uma vida infeliz, triste, que realmente ele já era rei, mas ele queria se tornar sacerdote. Jamais ele poderia se tornar um. Então, mas como é para nós? Nós somos reis e também somos sacerdotes, porque nós somos sacerdotes reais. Então, isso aparece em diversas palavras da Bíblia. Vamos procurar Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, o Senhor, Ele nos salvou e nós nos tornamos noivas de Cristo. E além disso, nós nos tornamos em sacerdotes do Senhor. E não somente sacerdotes, somos reis. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Vamos ver todos juntos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, se nós olharmos aqui, nós somos sacerdotes de Cristo e também reinaremos com ele 1000 anos. Então, quem é rei e sacerdote na Bíblia? Somente o Senhor Jesus? Quem é esse Senhor? É Melquisedeque. No Antigo Testamento, aquele que apareceu como formato de Cristo, como em Gênesis capítulo 14, ao encontro de Abraão que foi à guerra e voltou vitorioso, Melquisedeque, rei de Salém. Aquele Senhor é o que trouxe vinho e pão para Abraão. E ele o abençoou. E Abraão, naquele tempo, ele deu o seu dízimo de tudo que ele havia ganhado. Mas quem é esse Melquisedeque? É o formato do Senhor Jesus. É por isso que se olharmos em Hebreus capítulo 7, quem é esse Senhor que é rei e sacerdote? Hebreus capítulo 7, versículo 1. Vamos procurar.
Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É o rei de Salém que aparece em Gênesis capítulo 14. O rei de Salém, Melquisedeque, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ele simplesmente apareceu. Todos do Antigo Testamento que querem se tornar sacerdotes precisam ser da tribo de Levi. Mas esse Melquisedeque, rei de Salém, ele não é da tribo de Levi. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Ele não veio das 12 tribos de Israel. Mas aonde que ele é? Ele é de rei de Salém, rei de paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 também, ele já disse: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o Senhor Jesus que nos salvou. E é por isso que, para o rei Melquisedeque ser chamado de rei de Salém, que é rei de paz, é o Senhor Jesus. Quem é esse Melquisedeque? Ele é sacerdote e ele também é rei. Então ele é o Senhor, que é sacerdote e rei, que é o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus. Nós também somos sacerdotes reais, somos sacerdotes e tanto reis. O Senhor Jesus, como ele é rei e sacerdote, da mesma maneira todos aqueles que foram ungidos pelo Senhor Jesus são sacerdotes como reis. Então nós temos uma identidade incrível. Então, qual seja o rei do Antigo Testamento, jamais conseguiu atingir esse patamar. Nós estamos com essa identidade que o Senhor permitiu para nós. Então, quem tem realmente esse privilégio? Somente os cristãos que receberam a salvação. É por isso que os cristãos que receberam a salvação, neste mundo onde quase 8 bilhões de pessoas estão neste mundo, nós que recebemos a salvação somos pessoas que estamos realmente num nível realmente privilegiado. Então, vocês já ouviram a história do patinho feio de Anderson? Então, uma vez, um ovo de cisne foi parar dentro de um ninho com os ovos de patos, e o pato, cuidando daqueles ovos, viu que aquele ovo era muito maior do que os outros ovos que tinha. Então, já o ovo já era diferente. Mas depois foi chocado e ele nasceu. Então, mas diferente dos outros patinhos que são bonitos, nasceu um patinho totalmente diferente. Então é por isso. Até a mãe pato ficou assim, desacreditada, dizendo: Nossa, ele é diferente dos outros patos. Então, é por isso que ia e ficava picando com o bico. E também os outros filhotes realmente perseguiam e não gostavam desse seu irmão. Ele era o patinho feio, mas ele foi crescendo cada momento mais. O formato já é diferente. Mas um dia, batendo as asas, com um formato realmente tão lindo, ele começou a voar os céus. Então quem é? Quem era aquele ovo? Quem era aquele pato feio? Era de cisne, era um cisne. Então ele sendo perseguido, vivendo em uma lagoa tão pequena, que vivia comendo coisas, realmente insetos e coisas sujas. Quem era esse patinho feio? Realmente, como ele deve ter vivido uma vida tão triste? Nós cristãos, enquanto vivemos neste mundo, as pessoas do mundo veem a nós cristãos como o patinho feio. Mas nós não devemos nos desfalecermos. Nós não somos os patinhos feios, nós somos como o quê? Nós somos como de cisne. Então, nós temos essa nossa identidade que é como um sacerdote real. Então, é por isso que enquanto somos reis,
nós também temos esse privilégio incrível, precioso de que somos reis também. Então, se você tem esse privilégio de ter essa identidade, nós precisamos viver conforme essa identidade que possuímos. Então, eu falei que viver como um rei, você tem um privilégio. Qual é o privilégio? Então, as pessoas do mundo não conseguem nem imaginar. Então, essas pessoas, elas têm um grande poder. E que poder é esse? Então, por que é que vivem com esse grande privilégio? Porque nós somos uma geração eleita. Vamos procurar a palavra do início de hoje. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, aqui ele fala, geração eleita. Então, nós fomos chamados pelo Evangelho. Nós somos pessoas que obtivemos a vida eterna. Nós nos tornamos um povo do Senhor Deus. Onde tem por volta de 8 bilhões de pessoas no mundo. Tantas pessoas. Realmente de tanto grão de areias pelo chão. Nós somos pessoas preciosas. São de 8 bilhões de pessoas. Os cristãos que receberam a salvação. Quantos que são? Então, o Senhor já disse para esforçar para entrar pela porta estreita. Porque realmente muitos buscam entrar por ela, mas não podem entrar. Então, as pessoas que realmente vivem tendo a esperança nos reinos dos céus é muito menor do que as pessoas do mundo. O Senhor já chamou de rebanho pequeno. O Senhor já soube de tudo. Dentre tantas pessoas deste mundo, nós somos pessoas que fomos eleitas. Então, claro que cada pessoa realmente já recebeu a salvação, já foi predestinada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que as pessoas, desde o princípio, já foram escolhidas para serem o quê? Noivas de Cristo. Já foi preparado para ser o povo, para entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele já preparou este rebanho. Então, vamos procurar Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. 4 e 5, vamos ler todos juntos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o Senhor, ele nos predestinou. Quando ele fala nos predestinou, você não quer dizer, o Senhor me predestinou desde eu nascer e eu já fui escolhido pelo Senhor. Não, não é isso. Quando o Senhor ele fala, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, quer dizer que o Senhor predestinou a igreja, o grupo, esse rebanho que já iria se tornar noiva de Cristo para entrar no reino do Senhor Deus. Então, quando nós temos o ano 2024, realmente já está predestinado as vagas para entrar naquela faculdade. E eu entro em uma dessas vagas. Então quer dizer que desde o princípio o Senhor já preparou o povo que iria entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que aquela identidade, o estado já foi preparado pelo Senhor Deus. Mas quem é que entra? Quem é que faz parte desse grupo? As pessoas que recebem a salvação pela fé. Então é por isso que nós somos pessoas que já fomos elegidas desde a fundação do mundo. Mas o que acontece no momento que recebemos a salvação? No momento que recebemos a salvação, nós falamos, o Senhor, ele já nos escolheu. Nós somos um povo eleito. Agora não somos os indivíduos. Então, nós todos que recebemos a salvação diante do Senhor Deus, recebemos esse privilégio de entrarmos no reino do Senhor Deus. Então, deixem marcada essa palavra principal. Vamos voltar novamente para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Marque a palavra principal. Mas ele disse, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Quando ele fala santa aqui, quer dizer que foi discernido. Está discernido. Então quer dizer que é uma pessoa que foi discernida deste mundo realmente cheio de pecado. Então quer dizer que nós fomos discernidos deste mundo, como povos do Senhor Deus, estamos vivendo neste mundo.
Então, isso é uma vida, uma nação santa. Como em Lucas capítulo 17, versículo 1. Realmente os fariseus perguntaram, Senhor, onde que está o reino de Deus? Então, não pode dizer está ali ou está aqui. Realmente o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está dentro de vós. Existem os três grandes princípios de uma nação. Primeiro, é necessária a fronteira, a soberania e o povo. Então, essa fronteira é o reino de Deus que o Senhor Deus preparou, o reino dos céus. E quem é o soberano? Dentro de um país democrático, o povo, a população é o soberano, mas realmente dentro do Senhor, do reino de Deus, o Senhor Deus que é soberano. Então, nesse reino do Senhor Deus, quem é o povo, então? Quer dizer que desde o princípio, desde a fundação do mundo, somos nós. Quer dizer que o povo queria receber essa salvação. Então, esse reino do Senhor Deus agora está neste mundo. O reino do Senhor Deus não está ali ou está aqui. Ele está aqui ou ali, né? Ele está dentro de vós. Como em Romanos capítulo 14, versículo 17, já disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é toda justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então quer dizer que realmente está dentro do Senhor Jesus. Quer dizer que o Espírito Santo que está dentro de nós, nesse corpo de Cristo, é onde ele habita, aqui é o verdadeiro reino de Deus. Já que estamos dentro desse rebanho que é a nação santa. É por isso que, como o Senhor ele já disse para nós sermos santos como ele também é santo. Então nós todos somos pessoas que fomos resgatados pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Nós mudamos a nossa identidade de pecadores para santos, para justos. Esses justos são aqueles que receberam o perdão dos seus pecados desde o início até o fim. Mas não quer dizer que nós agora podemos pecar. Então eu vou permanecer no pecado para que abunde a graça? Não, jamais. Então, como o Senhor, ele é santo, nós precisamos viver uma vida santa diante do Senhor. Nós somos o reino de Deus. Nós somos pessoas que vivem uma vida discernida. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vamos procurar essa palavra. É a parte da frente, onde vocês deixaram marcado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Versículos 15 e 16, vamos ler todos juntos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Deus é um Senhor santo. Então, Ele ter nos salvo não é para que nós permanecêssemos no pecado. A vontade do Pai é esta: é que vós sejam santificados, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A primeira vontade do Pai é a vossa santificação. Então, Ele já disse, como eu sou santo, sedes vós também santos, porque eu sou santo. Esta é a vontade do Senhor Deus, é que sejamos santos. E é por isso que nós temos este privilégio. E se voltamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele disse, o povo adquirido. Capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então nós somos o povo adquirido, quer dizer que nós somos possessão de Deus. Por que nós somos assim? Então nós, que merecíamos receber o castigo eterno para entrarmos no inferno eterno, o Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue. Então fomos comprados com preço. É por isso que nós pertencemos ao Senhor. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, fala que fomos comprados com preço. E que preço é esse? O Senhor Jesus, que foi pendurado na cruz, através do seu sangue, nos comprou. É por isso que em Atos, capítulo 20, versículo 28,
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Todas as pessoas que vivem neste mundo, que são o povo do Senhor Deus, que fazem parte dessa igreja, corpo de Cristo, todos os cristãos que vivem neste mundo que foram salvos pelo Senhor, foram comprados com preço pelo Senhor. Então nós podemos dizer que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele veio como carne para este mundo, ele morreu na cruz, derramou seu sangue através do valor desse seu sangue. Então quer dizer que ele, para todo aquele que crê nessa morte do Senhor Jesus na cruz e seu sangue, ele considerou todos eles como a sua família. Foi comprado com sangue. Então, já que o Senhor ele nos comprou com preço, então agora eu já não sou meu. Então é por isso que na palavra da Bíblia, também em Romanos capítulo 1, versículo 6, ele já disse para nós que vós, estando no meio deles, os quais também fostes chamados para sedes de Jesus Cristo. Então já não existe mais ninguém que viva ou morra por si. Nós vivemos pelo Senhor e nós morremos também para o Senhor. Então viver ou morrer somos do Senhor. Então um cristão que recebeu a salvação, o seu corpo já não é seu. Foi comprado com sangue pelo Senhor. Se caso seja meu, eu posso utilizar do jeito que eu quero. Mas esse meu corpo é do Senhor. E se o Senhor está dizendo que vai utilizá-lo, o que eu preciso fazer? Sim, Senhor, pode utilizá-lo. Senhor, use-o. O Senhor Jesus, ele quando entrou para dentro de Israel, montado em um jumentinho, procurou um jumentinho. E disse para ir para uma aldeia de fronte, para achar um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, que o Senhor o há de mister. Então, eles realmente foram, encontraram o jumentinho e começaram a soltá-lo. E o dono perguntou, por que vocês estão soltando o jumentinho? E eles disseram, o Senhor o há de mister. Então, um jumentinho que nunca homem algum andou sobre ele. O Senhor Jesus, como rei, realmente ele entrou para dentro de Jerusalém montado. Isso quer dizer que muitas pessoas realmente louvaram diante do Senhor. Então, o Senhor que está para retornar agora como Rei dos Reis, ele virá como Rei dos Reis para governar a eternidade neste mundo. Esse Senhor que é Rei, ele agora está à destra de Deus, fazendo a oração por nós. E é como sumo sacerdote. O Senhor, ele é o sumo sacerdote. E também é Rei. Dessa identidade do Senhor, nós todos recebemos essa mesma identidade. Então, nós somos pessoas que não tínhamos nenhuma relação com Deus. Então, mas o Senhor era o Filho unigênito de Deus. Então, o Senhor, depois que morreu e ressuscitou, ao ouvirmos essa palavra do Evangelho, nós todos que cremos e recebemos a salvação, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos do Senhor. Então, o Senhor, ele é o Filho primogênito. Depois nós somos o segundo, terceiro, quarto, os filhos que vêm em sequência. O Senhor é o nosso irmão mais velho. Então, o Senhor, ele nos permitiu o poder de sermos filhos de Deus. Nós somos pessoas com esse privilégio. E é por isso que nós já não somos mais nossos. Nós não temos as nossas coisas. Nós precisamos viver sempre pensando que tudo é do Senhor. Porque essa é a maneira de se tornar, se adequar como um rei e sacerdote. Então nós temos esse privilégio.
Então, por conta dessa nossa identidade, qual é o privilégio que nós temos? É de que nós diretamente podemos ir para Deus. Então, antigamente, o sumo sacerdote, ele tinha que ofertar o sangue de uma cabra para ofertar dentro do santuário e no Santíssimo espargir esse sangue e orar diante do Senhor Deus. Mas depois da vinda do Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz, a separação entre o Santíssimo e o Santo, aquele véu se rasgou de cima para baixo. Então agora, não é necessário mais descendentes de Arão para se tornarem sacerdotes. Agora, todos os sacerdotes e espirituais podem ir diretamente para Deus. Então, qualquer um que recebeu a salvação pode ir diretamente para Deus, através da fé. Então, nós temos realmente este privilégio. Então, o cristão realmente ora e o Senhor Deus, ele ouve. As pessoas que não receberam a salvação, mesmo que orem, o Senhor não há de ouvir. Como na palavra de Isaías 59, versículo 1 e 2, já diz que não é porque a mão do Senhor Deus está encolhida para que não possa salvar. Não é que seus ouvidos estejam fechados para não poder ouvir. Mas o seu pecado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Daí o pecador, ele diz, Senhor, por favor, me permita a salvação, eu preciso ser salvo. Faz a oração de arrependimento, dos perdões dos pecados, faz a confissão dos seus pecados. Mas, e nós, cristãos que recebemos a salvação, podemos orar e podemos ir diretamente para o Santíssimo. Então, somente os cristãos que receberam a salvação são aqueles que podem orar, podem dar o culto, podem dar a oferta para o Senhor. Quer dizer que recebemos este privilégio. E como vocês conhecem muito bem, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então este é o vosso culto racional. E para quem que ele está dizendo isso? Para os cristãos que receberam a salvação. Para o povo do Senhor, o seu reino. Então o povo escolhido, a nação eleita, a nação santa. Então quer dizer que o Senhor que nos escolheu, nós precisamos dar nosso corpo como sacrifício vivo, porque este é o vosso culto racional. Então, ele já disse para a mulher samaritana também. Então, quando oram em verdade e em espírito, então, no dia do Pentecostes também, quando começou a história da igreja, a noiva do Senhor Jesus, que foi escolhida, o povo do Senhor Deus. Então, a igreja também é um a um, realmente os cristãos que fazem parte desse corpo de Cristo, para que possam orar, para que possam dar o sacrifício, para dar esse culto, têm esse privilégio. Então é um privilégio. Então qual é o segundo privilégio? É de que possamos orar. Ele não ouve a oração do pecador, mas a oração do Filho de Deus, o Pai ouve. Então, vamos trocar Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Perdão, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós temos recebido a salvação. É graça. Quer dizer que todos os dias, ao recebermos a salvação, nós todos os dias agradecemos, vivemos nosso dia a dia diante do Senhor Deus. Isso é graça. Então esse presente momento, como um cristão, estou assentado nesse lugar, é graça. 2024, o ano que o Senhor Deus me permitiu, o tempo, a oportunidade, a saúde que permitiu para eu viver para o Senhor, isso é graça sobre graça. Então, essa graça de termos recebido a salvação. Então, mais uma vez que o Senhor Deus, ele permitiu essa graça. O Senhor Deus, ele nos permite para que nós possamos ter mais em abundância. Então, depois de nós termos recebido essa salvação, essa bênção espiritual, que é a salvação, o Senhor também ele permite para a vida para nós. Então, para que nós vivamos para o Senhor.
Então agora nós precisamos ir para diante do trono do Senhor. E como é que nós podemos ir para o trono do Senhor? Então, o Senhor, ele não permite a graça para que ele não busque. Ele disse, pedi, buscai, batei. Então o cristão que realmente recebeu a salvação, agora precisa buscar, precisa pedir, buscar e bater na porta. Então quem não buscar, não receberá. E mesmo se buscando não receberdes, é porque estão buscando errado, estão buscando pela vontade da carne, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Então, o que é você ir para diante do Senhor? Isso é a oração. Então, no momento que eu oro diante do Senhor Deus, eu não estou dizendo, Senhor Deus, me permita algum trabalho que eu consiga fazer. Não é isso. É algum trabalho que eu não consiga fazer. Senhor, permita para que eu possa realizá-lo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós temos esse privilégio de podermos orar diante do Senhor. Vamos trocar 1 João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Versículo 14 e 15. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler todos juntos. E esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, o que quer que seja aqui, então nós todos pedimos para a glória de Deus, não para o desejo da minha carne, não pelo meu próprio deleite, minha satisfação. Não é para buscar para o desejo dessa carne. Então, realmente, o Senhor, ele não vai atender essa oração. Então, nós podemos dizer que como o Senhor Deus atende a oração para a nossa própria carne? É não atendendo. Vamos procurar João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Então, nós temos esse privilégio para realizarmos a oração. João, capítulo 14. Versículo 13 e 14. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, se pedirdes em meu nome, eu farei. Nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. É por isso que quando nós oramos, nós sempre oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Então nós oramos em nome da força do Senhor Jesus. Então nós estamos orando diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele irá atender a nossa oração e irá fazê-lo, porque oramos em nome do Senhor. Então, porque isso é como se fosse no recibo, tem a assinatura do Senhor Jesus. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação não tem esse privilégio, somente nós que recebemos a salvação. Então, o Senhor abandonou todo o reino do Senhor Deus, abandonou o seu trono e veio para este mundo com formato de carne. Ele se fez pobre e veio a este mundo. Por quê? Para nos enriquecer. Então, quer dizer que o Senhor, Criador de todas as coisas, que Ele é o Rei sobre todas as coisas. Quer dizer que é o Senhor que controla todas as coisas, é o dono de tudo. Então é o Senhor que tem todas as coisas. Então onde já se viu alguém mais rico que o Senhor? Então nós somos esses filhos do Senhor Deus. Nós somos os cristãos. Então nós vivemos pobres, nós estamos realmente vivendo na dificuldade. Eu não estou falando isso somente na questão dos bens materiais, mas é porque você não busca. O Senhor Deus, Ele é rico. Para quem que Ele permite? Para aquele que pede, busca, bate. Então, esse privilégio nós o temos. Então, por que não conseguimos viver ricos? Por que estamos vivendo na pobreza, na dificuldade? Porque não estamos pedindo. Então, você não está pedindo através desse privilégio que o Senhor Deus te permitiu. Você não está utilizando.
Então nós recebemos esse privilégio do Senhor. Qual é o terceiro privilégio? É que somos sacerdotes reais. O sacerdote real, isso significa o quê? Quer dizer que você tem um privilégio de ser rei, não é? E também, qual é o outro privilégio? Que você recebe a condução e a proteção de Deus. Então, as pessoas que têm alguma posição alta no mundo, que são pessoas elite do mundo, eles possuem seguranças. Olha o presidente do nosso país. Ele, para onde quer que ele vá, nós temos várias pessoas que você não sabe o que eles são, se são guardas, segurança, mas eles sempre estão ao redor do presidente. E não dá para saber se alguém irá tentar atacá-lo, não é? Se pode ser ferido, então os seguranças sempre estão ao lado dele. E para nós, e para os cristãos que receberam a salvação, então, mais do que os seguranças da Coreia do Sul, nós temos muito mais seguranças que estão nos protegendo, nos defendendo, através de anjos que nós não enxergamos. O Senhor, Ele está nos protegendo. Então, nós temos este privilégio. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, olhem só. Então, qual seja o perigo, o risco que estejamos passando, o Senhor, Ele nos protege. Neste mundo, mais de qualquer outro VIP, nós temos uma proteção, uma segurança certeira. Nós estamos vivendo com esse privilégio. Então, somos sacerdotes reais. Eu já disse para vocês que nós somos de uma classe privilegiada, mas esse privilégio segue de seus deveres e obrigações. Deveres e obrigações. Vocês já ouviram o termo noblesse oblige? Ele fala sobre as obrigações, os deveres da nobreza. Se o nobre vive enriquecendo, tendo muitas coisas, ele precisa se tornar um exemplo, precisa fornecer mais para aqueles que não têm. Essa é a obrigação da nobreza. Mas e nós? Nós estamos vivendo numa classe privilegiada. O Senhor Deus nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em o seu povo. Recebemos esse imenso privilégio. Que nós, Senhor, vimos o Senhor morrendo na cruz e sacrificou por nós. Então, o sacrifício que o Senhor fez é a expiação dos pecados. Então, a expiação dos pecados, perdão dos pecados, a salvação, nascer de novo, tudo isso foi pelo sacrifício do Senhor. Então, também, quando você faz a oferta dos trigos, também você não pode simplesmente fazer a oferta. Você quebrar, macerar todo. O formato tem que quebrar. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, como essa oferta, ele se quebrou completamente, veio para este mundo, com formato de carne. Então, o Senhor, na verdade, ele veio e sofreu completamente. E agora ele se tornou que uma farinha. Ele se foi macerado, foi quebrado completamente. Então, essa vida onde eu me sacrifico. Como na palavra de João, capítulo 12, versículo 24, ele já diz que quando um grão de trigo, ao cair na terra, morrer, ele pode produzir muitos grãos. Quando morrer, somente pelo meu sacrifício, o trabalho da salvação pode acontecer. Como em Colossenses capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo já disse. Ele disse que para preencher em toda a sua carne todas as aflições de Cristo, todo o sofrimento do Senhor Jesus que Ele derramou naquela sua cruz, esse amor para que seja pregado para as outras pessoas não acontece facilmente. É necessário o sacrifício das outras pessoas para que seja pregado. Esse é o trabalho
do sacerdote. Então nós temos esse dever. É por isso que na palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 1, já disse para nós ofertarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Então, olhem quantas igrejas, quantas pessoas receberam a salvação através de Paulo. Mas e a vida de Paulo? É como? Então, realmente, ele já disse isso. Para ele terminar a carreira dele, ele não considera a vida dele nem um pouco preciosa. Então, se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, ele já disse que ele tem algo para se gloriar, que ele morre todos os dias. Eu morro todos os dias. Eu morro diariamente. O próprio Senhor Jesus também já disse. Então, qualquer um que não carregar a sua cruz e não vier após de mim, não é apto de mim. Então, nós, como sacerdotes do Senhor, que estamos seguindo ao Senhor, como discípulos do Senhor, nós precisamos seguir as pegadas, os passos do Senhor. E como é que devemos fazer? Nós precisamos levar a cruz. A cruz é o sacrifício. Então, para uma pessoa que não gosta de sacrificar, o Senhor ele não trabalha. Então, para todo este mundo, realmente o Senhor ele morreu na cruz para perdoar todos os pecados. E nós recebemos a salvação pelo esse sacrifício do Senhor. E agora esse evangelho para ser pregado para as outras pessoas. Então, para nós, o Senhor ele nos pede o nosso corpo como sacrifício vivo. Porque isso, surpreendentemente, é o que o Senhor Deus se agrada. Então, na semana passada eu preguei um pouco para vocês de diversas ofertas que eram feitas diante do Senhor Deus. Um sacrifício que se torna aromático, que agrada ao Senhor Deus e está presente na Bíblia. Que aparece em Levítico capítulo 1, que fala sobre o holocausto de gado. Então, mas depois, o sacrifício pela expiação foi realizado, um sacrifício pelos pecados dos homens. Porque o Senhor Deus não se agrada do pecado. O Senhor Jesus, que domina toda a história da humanidade, ele veio para este mundo para morrer como o holocausto, o cordeiro pelos pecados. O Senhor Deus virou as costas. Ele disse, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Então, o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito, ter sido ofertado para a morte, sacrificado, foi deixado. Quando o Senhor Jesus estava sobre o monte orando, ele disse, passa de mim este cálice. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz. O que ele fez? Ele fez a oferta pelo holocausto, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Todas as ofertas. Então, para fazer a vontade do Pai, ele precisa morrer na cruz. A vontade do Pai é prioridade. Eu vim fazer a vontade de meu Pai, que é morrer. Esse é o holocausto. Se olharmos em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz, sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É o holocausto que agrada a de Deus. Passa de mim este cálice. Mas não façais conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. A vontade do Pai. 100% precisa realizar pela vontade do Pai. Então esse é o sacrifício vivo. Então, já que nós recebemos essa oferta, nós precisamos viver. A nossa vida é a mesma coisa. Então, nós todos nos sacrificamos, nós nos entregamos diante do Senhor. Essa vida de holocausto é a vida de sacrifício que agrada ao Senhor Deus. É por isso que em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele já disse para entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Então precisamos entregar algo que é limpo, algo sem mácula, sem imperfeições. Então para nós aprendermos sobre esse sacrifício, o holocausto, precisamos olhar em Levítico capítulo 1. Ele já disse, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, a porta da congregação oferecerá. Quer dizer que é para entregar o quê? Sem defeito.
Então você precisa entregar agora a sua própria vida, que foi salvo pelo Senhor Jesus de forma santa, para entregar como um sacrifício santo. O que eu preciso entregar? Algo que é perfeito, sem defeito. O macho sem defeito, o melhor de todos. E o que tenho aqui? E quando esse holocausto é realizado, então ele é degolado e tira-se toda a pele e dá-se para o sacerdote. Depois o restante tira todos os pedaços, lavam-se todos esses órgãos e põe sobre o altar e queimam-se por completo para entregar para Deus. Então é tudo. Então nossa vida, todas o Senhor, ele não pede coisas assim parte a parte da nossa vida. Ele pede o todo da minha vida. Quando pede assim o todo, quando eu entrego tudo para o Senhor, eu me torno o quê? Sem nada? Não, não é isso. Porque quando o Senhor, ele pede o tudo que é meu, o Senhor, ele permite algo muito melhor do que o de agora. Daqui a pouco o Senhor há de vir, sem demora. E eu, quando estiver diante do Senhor, eu preciso entregar esse holocausto agradável. Eu preciso ver se realmente eu vivi entregando esse sacrifício vivo. Então, mas se eu fiquei vivendo, entregando só um pouquinho e dizer, eu já fiz o suficiente, vai ser assim? Porque o Senhor, ele há de avaliar de forma exata no seu reino. Então, nós não devemos ter defeitos. Mas se olhar em Malaquias, o povo de Israel entregou aqueles que estão cegos, mancos. Então, isso não é algo perfeito. Não é algo perfeito. Então, realmente, vós partistes de mim. Então, está dizendo para retornar. Como é retornar para o Senhor? A partir daquele momento, o Senhor há de dizer. Ele dirá, realmente, ouça a minha palavra, orem. Ele não disse isso. Ele disse, retornem. E o que ele pediu? Ele disse para entregar o dízimo perfeito. Por quê? O cristão que vive com carne neste mundo tem coisas que realmente ele não deve não ter. Tem coisas que são utilizadas de forma incrível, que é o quê? O dinheiro neste mundo, não é? Então, mas se você não conseguir ser liberto dessa vida da carne, que é o dinheiro, então realmente não é adequado. Eu preciso entregar o meu corpo vivo para o Senhor. Através do meu corpo, todas as coisas eu preciso entregar para o Senhor, seja o pouco que eu ganho através dessa minha carne, eu preciso entregar para o Senhor. Porque pensem, uma pessoa que não consegue entregar nem esse pouco, como é que ele vai conseguir entregar a sua vida pelo Senhor? Então, nós temos o Martin Lutero que fez a evolução religiosa. Ele disse, eu não consigo crer no arrependimento realmente daquele que não faz a oferta. Então, você entra na água para receber o batismo. Então, mas a carteira também precisa ser batizada. O que isso quer dizer? Então, surpreendentemente, os bens dessa minha carne também tudo são do Senhor. E deles, o dízimo, que é 1/10, é do Senhor Deus? Não. 1/10 representa, dizendo que tudo é do Senhor. Então, uma forma de representar esse 1/10 de tudo precisa ser entregue para o Senhor. Então, abrindo a porta dos céus, o Senhor fará com que transborde de tudo que possamos ter. Então, realmente, uma pessoa que agora vive para o Senhor, é uma pessoa que recebeu a salvação que pode fazê-lo. Então, esse ano, 2024, acredito que vocês tiveram várias determinações. Precisam entregar o seu corpo como um sacrifício vivo, como um holocausto, ou sacrifício do holocausto. Então, se eu não consigo nem entregar o bem pequeno que eu tenho, que é o meu dinheiro, o meu dízimo, então como é que eu posso dizer que eu vou entregar o meu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor Deus? Isso é mentira. Na igreja da Macedônia também, realmente havia fome. E é por isso que a igreja de Jerusalém
preparou o dinheiro para ofertar para eles. E naquele tempo era na Grécia, na Europa, e a Macedônia, esses irmãos e irmãs, ao receberem a salvação, eles fizeram a oferta e mandaram para Jerusalém. E realmente eles fizeram ao ponto de transbordar a força até o fim das suas forças. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles falaram, sim, Senhor, a nossa vida, essa é a minha vida. Eu fui comprado pelo Senhor, mas não sou meu, é do Senhor. Então, todos esses bens que tão pequenos que saem deste meu corpo, já que eu estou para entregar o meu corpo, será que eu não vou conseguir entregar esses bens para o Senhor? É por isso que na pobreza extrema na Macedônia, eles eram muito pobres. Até nessa pobreza extrema que eles tinham. Então, realmente, acima da força, acima da capacidade deles, eles fizeram essa oferta. Então, realmente, eles fizeram com que fossem utilizados para diante do Senhor. Vocês conhecem muito bem a história da viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta foi visitada por Elias. Era uma mulher pobre. E ela havia pegado alguns galhos e estava preparando um último pão para comer e para morrer com seu filho. Então, mas naquele dia, Elias disse, o que você tem? Ela disse, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu já tenho e apanhei esses 2 cavacos e eu só tenho isso. Não tenho mais nada. Então eu peguei esses gravetos para poder queimar, para comer, para que comamos e morramos, porque já não tinha mais nada para comer. Então, mas o que o profeta Elias disse? Ele disse para aquela mulher pobre de Sarepta. Disse, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Então, se ela pegar aquela farinha e fazer o pão com o azeite para Elias, ela não tem mais o que comer. Então quer dizer que o profeta de Deus foi ali para tomar desse pão e comer só para roubar esse pão dela? Mas o que essa mulher Sarepta ela fez? Ela não ficou pensando nessas coisas. Ela foi e fez o pão para o profeta de Deus, Elias, e deu primeiro para ele. E aparece que ela fez conforme a palavra de Elias. Como em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 até 16, em 15 ele fala que ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Então, se não tivesse obedecido à palavra do profeta, se não tivesse dado esse pão primeiramente, então seja na panela, seja na botija com azeite. Se ela tivesse feito aquele pão com aquela farinha e azeite para o seu filho e para ela, teriam comido e morrido. Então, mas quando ela obedeceu a sua palavra, ela e a sua casa comeram por muitos dias. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso o fez. Tá, até hoje, no presente momento, o Senhor Deus está esperando por pessoas como essa mulher viúva de Sarepta para darem abundância, para preencherem a abundância. Então, essa é a promessa do Senhor Deus. Nós temos diversas palavras assim na Bíblia. Então, você entregar o todo para o Senhor Deus. Mas quando você não faz,
você tenta enganar ao Senhor Deus, tem pessoas que sofreram. Como em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Das outras pessoas foram vender os seus campos, venderam e deram toda a oferta para os apóstolos, porque Jerusalém foi cercada e agora eles disseram, agora é o fim. Então todos eles decidiram se reunir em templos para orar, para louvarem. Todos os dias foi aumentando o número de pessoas que recebem a salvação. Ananias e Safira. Eles tentaram enganar o Senhor Deus e morreram. Então, aquele casal morreu. Isso foi somente isso? Ele perguntou, o campo, a venda do seu campo, foi isso? Primeiro, Ananias mentiu dizendo, sim, é por isso que ele morreu. E depois os jovens foram e o enterraram. E depois, sem saber dessa verdade, Safira, a sua esposa, apareceu ali. E o dinheiro que ela trouxe, ele perguntou, esse é o todo para o valor da venda do campo? Ela falou, sim, é verdade. Então, o marido e a esposa, ambos eles prometeram mentir. E ela também morreu ali. E também foi enterrada. Se olhar em Mateus capítulo 19, um jovem rico foi para diante do Senhor Jesus. Ele disse, Senhor, eu cumpri todas as leis desde a minha juventude. O Senhor disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o que o jovem rico disse? Por ser muito rico, entristeceu e se retirou. Eu não tenho a palavra dizendo que esse rico ele voltou para ouvir a palavra e recebeu a salvação. Não existe isso. Então quer dizer que realmente o Senhor, como ele já disse, é mais fácil um camelo entrar pela ponta da agulha do que um rico ir para o céu. Quer dizer que o Senhor ele pode fazer todas as coisas. Então o Senhor ele já disse essa palavra. Então esse jovem rico, então ele não conseguiu se entregar por completo. Então claro que realmente ele viveu toda a sua vida. Então os cristãos será que não devem fazer mais que entregar a sua vida por completo diante do Senhor? Então, porque o sacrifício do holocausto é você pôr sobre todo o altar, todas as coisas, seja o corpo, os órgãos, tudo, porque tudo é queimado. Isso significa o quê? Sacrifício e sofrimento. Você precisa fazer com que seja um sacrifício diante do Senhor Deus com um cheiro suave. Todas as minhas coisas são do Senhor. Então toda a vida que me resta aqui agora no momento, agora eu viverei para o Senhor. Então nós precisamos viver com esse coração diante do Senhor. Então quando nós formos para diante do Senhor, nós precisaremos realmente, será que eu dei de tudo que eu tinha para o Senhor? Então o resultado vai ser com certeza diferente. Então realmente num país muito longínquo, haviam 3 filhos e o pai ele tinha a sua herança para dividir para os 3 filhos. E o que ele deu para os seus filhos? Para o primeiro filho, deu um telescópio que podia enxergar o mais longe possível. E para o segundo filho, ele deu um tapete mágico que podia ir voando para onde quer que quisesse. E para o terceiro filho, permitiu um remédio para que pudesse ser curado qual seja a doença que tivesse. Então deu todas essas 3 heranças para os filhos. Então, o primeiro filho, ele olhando no telescópio, ele viu alguma coisa escrita numa placa de que a princesa estava morrendo, adoecida. E o rei, ele estava pedindo ajuda para todas as pessoas, para que qualquer um que salve essa princesa que está morrendo, adoecida, ele vai permitir para com que ele possa se tornar o noivo da princesa para que possa herdar todo o reino. Então isso é uma imensa
uma imensa graça, não é? Então ele disse para os irmãos, dizendo, tem isso está acontecendo naquele país, vamos lá. Então o que os irmãos disseram? Vamos lá. Vamos de tapete, vamos de tapete. Aí eles falaram, vamos de tapete voador. E falaram, como é que vamos curar a doença dela? O terceiro filho disse, eu tenho esse remédio para curá-la. E eles foram. Eles se encontraram com a princesa e deram este remédio. Então, para que possam curar toda a doença que ela tenha. A princesa, ao comer aquele remédio, aquela maçã que curava tudo, ela foi salva. E como prometido, agora precisa entregar o reino, precisa ter um noivo. E o rei começou a pensar. Esses três irmãos, ambos estão pensando que cada um deles irá se casar com a princesa e eles são pensativos. Mas quem é que se torna o noivo da princesa? Quem é que se torna o rei? Então, o primeiro e o segundo foram para diante do Senhor e disseram, por que nós não podemos? Por que nós não podemos? O caçula conseguiu. Por quê? Porque o rei, ele tem a sua avaliação como? O primeiro filho, você continua tendo o telescópio. Você tem esse telescópio que o seu pai te deu. Não sumiu. Você, segundo filho, tem o tapete que você pode ir para onde você quiser, pode ir voando. Você ainda tem o tapete. Mas e o mais novo? A única herança do pai, que era essa maçã que cura qualquer doença, já foi dada para minha filha. Então ele deu tudo. Toda a herança foi dada. Então é por isso que nós todos, realmente quando fomos para diante do Senhor, realmente o nosso todo precisa ser entregue para o Senhor. O Senhor irá avaliar. Realmente foi sacrificado diante do Senhor? Então realmente tudo é queimado. O holocausto, tudo é queimado. Porque assim se torna um cheiro suave para o Senhor. Então você queimar dessa maneira, o que significa? É a dor e o sacrifício. Então vamos trocar Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Vamos ler todos juntos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e com ele sejamos glorificados. Então, esse sofrimento que nós recebemos agora no momento é incomparável com a bênção que iremos receber, a glória que teremos. Como em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele já disse, as aflições que nós estamos sofrendo, que é momentâneo. É como se estivéssemos passando pelo fogo, essa dor e sofrimento, ninguém gosta. Mas esse sofrimento é momentâneo. Então, esse sofrimento que nós temos, o sacrifício é momentâneo. Mas quando nós formos para diante do Senhor, o reward, o prêmio, a recompensa é eterna. Como em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Então, a graça que nos foi dada não é somente para que nós creiamos nele, mas para que possamos sofrer por ele. Então, se olhamos no Equador, o Equador agora está em uma grande crise. Então, no Equador, nós temos diversas igrejas nossas ali. Então, claro que vários outros lugares têm lugares difíceis também. Mas nesse presente momento, a igreja que está passando dificuldades é a igreja do Equador. Alguns dias atrás, muitas pessoas estavam realizando o seminário e os mafiosos do presídio, eles causaram um caos no país, então agora as pessoas não podem sair pelas ruas, então o seminário todo foi cancelado. Então, mas há centenas de anos atrás, havia o Jim Elliot que foi pregar o evangelho para essas tribos indígenas que estavam ali. E esse Jim Elliot, que foi um dos missionários que foi ali, ele foi morto por uma das lanças jogadas
por esses indígenas. Então, se nós formos para o Equador também, na fronteira, até hoje tem um local que eles deixaram preservado, dizendo que aquele era o local onde o Jim Elliot ele desceu de avião. Então, o local onde o Jim Elliot foi enviado para pregar. Mostra até onde que era a casa que ele estava, que ele utilizava. Jim Elliot, ele morreu bem jovem. Então, ele realmente se formou na Universidade de Chicago com ótima nota. E ele foi decidido para ser considerado doutor na faculdade, na universidade. Mas o Jim Elliot, ele disse, até o momento, tem tantas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Então eu irei para o Equador, irei pregar o Evangelho por eles. Então, ele deixou todas as riquezas, as glórias deste mundo e foi para viver pelo Evangelho do Senhor. Então, ele, a sua esposa e seu filho e foram para o Equador. Mas indo para o Equador, para aquela tribo Yoka, ele morreu pela lança deles. E apareceu na mídia norte-americana dizendo, nossa, nós perdemos um jovem desse jeito. Mas uma revista cristã disse para Jim Elliot, disse para a esposa dele, Jim Elliot. Ele falou, onde já se viu uma grande perda dessas, realmente uma tragédia no mundo. Mas a esposa de Jim Elliot disse desse jeito. Ele disse, por favor, jornalista, não fale desse jeito, não foi uma tragédia. O meu marido foi para lá por conta desse objetivo. Para dar a sua vida, ele foi para lá. E assim ela respondeu à entrevista. E disse quando o marido dela estava na faculdade e mostrou o diário dele. E no diário dele estava escrito desse jeito. Jim Elliot, enquanto ele estudava em Eton, na faculdade de Eton, na Universidade de Eton, ele havia dito, ó Senhor Deus, eu não peço para que eu viva muito, mas que a minha vida possa ser utilizada para o Senhor. Então, Senhor, por favor, me incendeie. Jim Elliot, ele foi entregue como um holocausto vivo para o Senhor. Numa idade tão jovem, foi entregue para Deus. Então, na história do cristianismo de 2000 anos, por volta de 70 milhões de cristãos morreram. Por que eles morreram? Então, porque quando pregam esse evangelho, realmente o pecador que está nessa tribulação de ir para o inferno, ele recebe a salvação, agora ele tem a esperança de ir para o céu. Então, como é que realmente pregarão se não forem enviados? Como é que crerão se não ouviram? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, realmente, da mesma maneira, realmente muitas pessoas morreram para pregar esse evangelho. Senhor Jesus que morreu na cruz, não quer dizer que ele realmente já cumpriu isso na sua cruz. Então, através do nosso coração também, nesse ano de 2024, então, para algumas pessoas, esse ano de 2024 pode ser o último ano. Para nós também. Não sabemos se o Senhor há de retornar esse ano. Eu achei que ele ia vir ano passado, mas ele não veio ano passado. Eu acho que o Senhor está nos permitindo a chance para mais esse ano. Então, nós precisamos pensar que esse ano é a última chance que eu tenho. E quando eu for para diante do Senhor, o Senhor há de me perguntar. Ele dirá, eu morri por ti, mas o que fazes tu por mim? Então, nós, como sacerdotes reais, nós precisamos fazer o grande serviço agradável diante do Senhor Deus, que é o Evangelho. O Senhor há de perguntar. Então, nós já morremos pelo Senhor. Então, o Senhor irá nos dizer realmente o que fazes tu por mim. Então, quantas pessoas você já me conduziu para diante da minha palavra? Então, realmente, são esse fulano de tal. Realmente, eu recebi a salvação através dessa pessoa, mas eu não consegui passar essa palavra para outra. Então, realmente, para pregar, para que eu pudesse ouvir o evangelho, realmente, aquele irmão, aquela irmã se sacrificaram, pregaram o evangelho. Vai ter tantas pessoas, mas eu vou dizer o quê? Ah, Senhor, eu não preguei para ninguém? Não pode ser assim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19,
Os irmãos da igreja de Tessalônica realmente receberam a carta de apóstolo Paulo, dizendo que vós sois a nossa esperança, a alegria e coroa. Do todo o sacrifício que nós fazemos, o esforço que fazemos para pregar o evangelho, para que as pessoas possam receber a salvação, para preparar o povo de Deus, os irmãos e irmãs. Então nós todos temos os irmãos que são a nossa esperança, a alegria, o gozo, né? E a coroa. Então nós todos, realmente, cada um individualmente, diante do Senhor, Ele há de nos perguntar. E o Senhor, Ele já nos disse que cada um irá receber o seu galadão conforme o que tem feito. E isso não é coletivo, é individual. Porque, realmente, como eu vivi diante do Senhor Deus, o Senhor, Ele há de, com certeza, questionar, Ele há de cobrar. E nos permitir retribuir conforme que vivemos. Então nós precisamos dar todo esse fruto diante do Senhor Deus para que seja glória para o Pai. Para que o Pai seja glorificado, é necessário que frutifique muito. Então o Senhor Jesus ter vindo para este mundo para salvar os pecadores. E a coisa que o Senhor ele mais se agrada até o presente momento é de que mais essas 99 ovelhas que já estão com o Senhor é quando uma ovelha perdida é resgatada. Então, achar esse espírito perdido para que receba a salvação. Isso é evangelizar. Então o Senhor ele já disse para irem para todo mundo para pregar o evangelho, para toda criatura. O Senhor tem nos chamado como sacerdotes reais, é para que nós possamos anunciar as virtudes do Senhor. Então realmente nós todos que agora estamos aqui, para que possamos agradar, possamos preencher diante do Senhor Deus. Já o ano passado fizemos muito bem, até hoje fizeram muito bem, mas conduzir um único espírito para diante do Senhor, para que permaneça dentro dessa igreja, dentro dessa comunhão, para que permaneça, para que possa ser estabelecido. Esse é o trabalho que precisam fazer. Não precisam fazer muito, façam para uma pessoa só. Para uma única pessoa. O espírito de uma pessoa para que seja pregado, para que possa ser estabelecido diante do Senhor Deus. Então, se nesse ano de 2024 nós o fizemos, na Igreja Central de Seul, se nós dizemos que temos por volta mais de 5.000 irmãos, então quando chegar no próximo retiro de inverno, nós teremos por volta de 10.000 irmãos. Por que vocês estão fazendo essa cara? É difícil isso? Então, uma pessoa, quando ela prega para uma pessoa, como isso é difícil? Não é difícil. Orem e tentem. Então, durante o ano que nós temos, dentro da nossa igreja, então nós temos 50, 100, para que possam ser estabelecidos diante do Senhor. E isso parece que é difícil, não é? Nós falamos, vamos querer 100. 100 é difícil, não é? É estranho. Mas é uma pessoa. Então, uma pessoa que conseguir evangelizar pelo menos para uma pessoa, não precisa fazer 2. Então, deixem como se estivessem emprestando para os outros. Ajudem os outros. Então, pelo menos 1 para 1. Então, vamos conseguir fazer desse jeito? Vamos fazer. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, para que possamos receber o elogio, que fomos servos bons e fiéis. E nós possamos ser adequados para podermos receber toda essa glória diante do Senhor Deus. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós que vivíamos sem nenhuma esperança diante do Senhor Deus. Realmente, o Senhor morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue por nós. E através do seu sangue precioso derramado, nos salvou. Senhor, nós agradecemos por toda essa graça. E o Senhor que nos comprou com preço, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver, não somente por mim, mas eu possa viver para o Senhor, para que o restante da vida nós possamos viver para a vontade do Senhor. Nós somos considerados como os sacerdotes reais, para que nós possamos anunciar essas virtudes do Senhor. Porque pregando esse evangelho, pessoa por pessoa, cada um, realmente possa evangelizar, que para que uma pessoa esse ano, nós possamos permitir para que voltem para o Senhor.
Então, cada um de nós possamos ser utilizados de forma preciosa, Senhor, para que nós possamos dar esses frutos para o Senhor. Então, glórias e alegria para o Senhor. E nós todos agora, nesse tempo planejado pelo Senhor Deus, que nós todos possamos cumprir a sua obra planejada desde o princípio, para que o povo de Deus possa ser expandido e completo através de nós. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama. Amém.